Olá, está começando o programa Revista TST. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Dá só uma olhada no que preparamos para esta edição. Gerente contratada no Brasil para trabalhar em Angola obtém direito a adicional de transferência. Durante os 2 anos em que esteve empregada, ela contou que nunca recebeu o adicional equivalente a 25% do salário. Assistente admitida sem concurso deve ser ressarcida de descontos não repassados ao INSS. Em entrevista, o ministro Cláudio Brandão fala sobre a 13ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. O Revista TST está no ar. A Petrobras vai ter de manter um contador em teletrabalho por não conseguir justificar a necessidade de transferência do profissional para outro estado. E esse caso, Anderson, foi analisado pela seção 2 de dissídios individuais do TST. E é para lá que nós vamos agora falar com o repórter Pablo Lemos, que traz mais detalhes. Oi, Pablo. Olá, Luana. Anderson, na ação, o contador relatou que foi admitido em 2008 por meio de concurso público. E desde então trabalhava em Salvador, onde formou família. Em 2019, segundo ele, a Petrobras anunciou que fecharia a sede na capital baiana e apresentou propostas de transferência para o Espírito Santo ou Rio de Janeiro. Mas com a pandemia da Covid-19, em 2020, foi implementado o regime de teletrabalho integral para os empregados administrativos, o que durou até maio de 2022, quando a empresa convocou os empregados do Rio de Janeiro para o retorno presencial. O contador então acionou a Justiça e obteve uma tutela cautelar para anular a transferência para outro estado. A Petrobras impetrou mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia. Argumentou que não há nenhuma lei trabalhista que permita ao empregado optar pelo regime de trabalho e o local de prestação de serviços, ainda mais havendo previsão contratual permitindo a mudança de localidade. Mas o TRT observou que o contador estava trabalhando de casa, sem causar prejuízos. Verificou também que o empregador não conseguiu comprovar a necessidade de transferir o profissional para o Rio de Janeiro. A Petrobras, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela seção 2 de dissídios individuais. O relator, ministro Dezena da Silva, manteve a decisão. O ministro explicou que, de acordo com a lei e a jurisprudência do TST, mesmo que haja uma cláusula de transferência no contrato de trabalho, ela não pode ser efetivada sem necessidade real de serviço. Ainda segundo o relator, foi demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo empregado no processo original. Portanto, não haveria direito líquido e certo da Petrobras de transferi-lo para outra cidade. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Luana, Anderson, volto com vocês. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. E depois do intervalo, gerente contratada no Brasil para trabalhar em Angola obtém direito a adicional de transferência. É daqui a pouco. As 8 turmas do TST julgam processos às quartas-feiras. Fique agora com casos de destaque. Começamos o nosso giro com um caso julgado pela 4ª turma. Uma gerente contratada no Brasil para trabalhar em Angola obteve direito de receber adicional de transferência pelos 2 anos em que prestou serviço no país africano. A gerente havia sido contratada no Brasil pela Ambipar Participações e Empreendimentos para trabalhar na área de gestão de resíduos da Ambitec Angola, ambas do grupo Ambipar. Ela disse que prestou serviços por 2 anos e que, após a rescisão do contrato, fixou residência no país africano. Durante o período em que esteve empregada, contou que nunca recebeu o adicional de transferência, equivalente a 25% do salário, quantia que ela reivindicou ao ajuizar reclamação trabalhista. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo negou o pedido por entender que a mudança de residência da trabalhadora foi definitiva, o que afastaria o direito à parcela. Para chegar a essa conclusão, o TRT se baseou em 2 dispositivos legais: a Orientação Jurisprudencial 113 da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST e o artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Ambos estabelecem o adicional em caso de transferência provisória.
Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a gerente disse ter fundamentado o pedido na Lei 7.064 de 1982, que dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços em outro país. De acordo com o artigo 2º, inciso 3, considera-se transferido o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a serviço dela no exterior. Segundo o relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, trata-se de questão jurídica nova, sobre a qual ainda não há jurisprudência pacificada no TST ou no Supremo Tribunal Federal. O ministro explicou, porém, que nesse caso é irrelevante examinar se a transferência é temporária ou definitiva. Segundo ele, partindo-se do dispositivo previsto na Lei 7.064, afasta-se a exigência da provisoriedade prevista na CLT e na OJ 113. Assim, a 4ª turma do TST condenou a Ambipar Participações e Empreendimentos a pagar o adicional de transferência à gerente que durante 2 anos prestou serviços em Angola. A decisão foi unânime, ainda cabe recurso. Petroleiros que trabalhavam em regime ininterrupto de revezamento na Petrobras não obtiveram direito ao pagamento do intervalo interjornada, que é o período de descanso entre um dia e outro de trabalho. Esse assunto foi avaliado pela 5ª turma. O caso ocorreu na refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. O grupo de petroleiros cumpriu escalas em que houve mais de uma dobra em turnos contínuos, somando mais de 24 horas seguidas de trabalho. O artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que entre 2 jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Na reclamação trabalhista, o Sindipetro, sindicato que representa a classe trabalhadora da indústria petroquímica, alegou que 55 petroleiros da refinaria não tiveram direito a esse intervalo, conhecido como intervalo interjornada. O sindicato afirmou que o grupo trabalhou por 2 dias consecutivos, em regime de revezamento ininterrupto, durante uma greve da categoria. Ainda segundo a entidade, a jornada durou mais de 24 horas, sem que houvesse um período de descanso. A ação coletiva pedia que fossem pagos 2 intervalos. O primeiro, após uma jornada estendida, que é o período regular de 8 horas, mais uma dobra de turno de mesma duração. E o segundo, após um terceiro turno de 8 horas. O sindicato pleiteava ainda que um 4º turno parcial, com duração de 5 horas e 45 minutos, fosse pago como horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve decisão de primeiro grau que havia condenado a Petrobras ao pagamento de 22 horas de intervalo, além do valor já pago como trabalhado pelo período não usufruído, sem considerá-lo como repetido. O regional concedeu ainda a repercussão do período extraordinário nas demais parcelas salariais. Em recurso de revista ao TST, a Petrobras alegou que a dobra não era jornada distinta, mas a extensão de uma mesma jornada, realizada de forma ininterrupta. Segundo a empresa, o acordo coletivo da categoria permitia o pagamento das 11 horas trabalhadas em detrimento do intervalo interjornada como extraordinárias, com adicional de 100%, independentemente do número de horas, prorrogação ou antecipação da jornada normal prevista na escala de revezamento. O relator do recurso na 5ª turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, desde que a garantia não tenha previsão constitucional. Segundo ele, além de um intervalo interjornada não ser disciplinado na Constituição Federal, as peculiaridades da categoria dos petroleiros impõem a dobra de jornada como condicionante implícita à regularidade das atividades exercidas. Assim, a previsão em norma coletiva de remuneração extraordinária por dobras de turno, ainda que mais de uma, é válida. Além de o intervalo entre as jornadas não ser disciplinado constitucionalmente, percebe-se que as peculiaridades da categoria dos petroleiros impõem a dobra da jornada como condicionante implícita à regularidade das atividades exercidas por esse segmento laboral, de modo que a previsão em norma coletiva de remuneração extraordinária por dobras de turno, ainda que mais de uma, é válida, devendo ser respeitada pelas instâncias judiciais. O ministro afirmou ainda que a previsão normativa não suprime o direito ao intervalo interjornada,
que somente deve ser computado ao final do período contínuo de jornadas dobradas da escala de trabalho. Nesse caso, só será devido o pagamento do intervalo suprimido se uma nova escala de trabalho o engajar em período inferior àquele previsto no artigo 66 da CLT, não sendo essa a hipótese dos autos. Assim, de maneira unânime, a 5ª turma do TST deu provimento ao recurso e negou o pagamento do intervalo interjornada aos petroleiros. Após a decisão, o sindicato entrou com embargos declaratórios, que ainda não foram julgados. E fechando o nosso giro de hoje, o município de Salvador, na Bahia, foi condenado a devolver descontos efetuados no salário de uma assistente administrativa que não foram repassados ao INSS. Nesse caso aí, Luana, como a trabalhadora foi admitida sem concurso público, o contrato foi considerado nulo pela 7ª turma. A assistente administrativa pretendia, na ação trabalhista, receber os valores referentes a depósitos de FGTS, multa de 40% e restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária e que não haviam sido repassados ao INSS. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente pelo juízo de 1º grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, reconheceu a nulidade da contratação em razão da ausência de concurso. Apesar disso, determinou indenização equivalente aos depósitos do FGTS. Contudo, entendeu que o pedido relativo à contribuição previdenciária deveria ser analisado pela Justiça Comum. Insatisfeita com a decisão, a trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista na 7ª turma, o relator, ministro Agra Belmonte, considerou ser incontestável a existência de um contrato nulo com o ente público. O ministro citou jurisprudência do TST que restringe os direitos aos salários e aos depósitos do FGTS, mas não autoriza descontos previdenciários. Nesse contexto, o artifício utilizado pela entidade pública acabou por subtrair parte da verba da trabalhadora, a qual deve ser ressarcida em razão dessa natureza indenizatória. Receberia X, não recebeu X, recebeu apenas Y, porque houve uma dedução de uma parcela que não deveria ter sido deduzida. Por unanimidade, a 7ª turma condenou o município de Salvador a devolver os descontos efetuados e não repassados ao INSS. Ainda cabe recurso. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, recebeu a visita de lideranças indígenas femininas de diversos países. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também participou do encontro. As ativistas internacionais estiveram em Brasília para participar da 3ª Marcha das Mulheres Indígenas. O TST assinou acordo coletivo por meio de conciliação entre representantes de profissionais da indústria moedeira e da Casa da Moeda do Brasil. O documento prevê uma recomposição salarial de 100% do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, acumulado de 2022, o que corresponde a 5,78%. Os reajustes são retroativos a janeiro de 2023. Em audiência de conciliação no TST, a Eletrobras e os sindicatos que representam trabalhadores da empresa discutiram pontos do plano de demissão voluntária de 2023. A proposta inclui a reabertura do plano nas mesmas condições oferecidas em julho e com prazo de 30 dias para adesão, entre outros pontos. As partes têm 7 dias para avaliar. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho assinou acordo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho. O objetivo é promover treinamentos e atividades acadêmicas, além de fomentar a realização de pesquisas científicas. O DJ Alok recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho pelos projetos sociais que realiza. O artista também participou de uma roda de conversa com jovens sobre cultura, ativismo e engajamento social. Esse é o tipo de reconhecimento para mim que valeu mais do que todos os outros que eu já recebi na música, porque ele trata de um aspecto humano, né? E a minha carreira só faz sentido se de alguma forma eu tiver esse lado meu realmente trabalhando, assim, que só posso fazer sucesso se eu de alguma forma puder contribuir com esse mundo seja um lugar melhor.
Vamos fazer uma pausa e depois do intervalo você acompanha uma entrevista com o ministro do TST, Cláudio Brandão, sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista. A gente volta já. Processos são vidas, a justiça além dos números. Esse é o slogan da 13ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorre de 18 a 22 de setembro em todo o país. Pois é, e para saber mais sobre essa mobilização que envolve o TST e os 24 tribunais regionais do trabalho, a gente conversa agora com o coordenador nacional da efetividade da execução trabalhista, ministro Cláudio Brandão. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao Revista TST. É um prazer estar aqui com vocês, falar para o nosso público. Estou sempre à disposição. Ministro, e para a gente começar a nossa conversa, o senhor poderia falar um pouco sobre o que é a execução trabalhista, essa fase do processo que garante de fato a consumação do direito conquistado na justiça? Veja, a execução é uma fase do processo que ninguém deseja, mas geralmente ela está sempre presente. Quando alguém vai à justiça, a pessoa tem uma pretensão, ou seja, ela acha que tem direito a alguma coisa na sua avaliação enquanto cidadão. O juiz, então, analisa o processo, as partes produzem prova, o juiz decide a causa. E aí pode chegar aos tribunais, enfim, por meio dos recursos. E quando a parte não cumpre espontaneamente a decisão, isto é, não vai à justiça e paga e faz o que a justiça mandou que fizesse, isso é assim em todas as áreas, em qualquer processo é assim. Quando ela não cumpre espontaneamente aquilo que a sentença determinou que fosse cumprido, tem início a fase de execução. Então, nós pudéssemos resumir de uma maneira bastante simples, diríamos que a execução é a fase do processo em que a justiça obriga a pessoa condenada a cumprir a obrigação que a sentença definiu. Todas as vezes que alguém não cumpre uma decisão, a justiça inicia a fase de execução para, enfim, a decisão ter cumprimento. Ministro, qual o maior desafio da Justiça do Trabalho para efetivar a execução? Essa pergunta é muito interessante, Anderson, porque de todos os anos do Poder Judiciário brasileiro, o trabalhista é o que tem melhor índice de efetividade da execução, historicamente. Os dados do CNJ revelam isso. Quando comparadas Justiça Estadual, Federal, enfim, não há nenhuma outra que tenha melhor efetividade. Mas, lamentavelmente, ainda é muito baixo, em torno de 27%, 26% historicamente. Então, quando a Justiça tem que usar o seu aparato para fazer com que a decisão seja cumprida, há uma série de ferramentas, uma série de mecanismos processuais, dos quais o juiz se vale, inclusive em parcerias com vários outros órgãos. E aqui abro um parêntese, Luana, para dizer que nós temos parcerias com diversos órgãos por meio dos chamados Acordos de Cooperação Técnica, com a Polícia Federal, Ministério da Justiça, Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, órgãos de trânsito, para tentar descobrir onde está o patrimônio da parte devedora e forçá-la a cumprir. Quando ela não cumpre espontaneamente, como eu disse há pouco, esse patrimônio é alienado, é vendido, digamos assim, numa expressão comum, para que seja obtido dinheiro a fim de que a decisão seja cumprida. Então, o juiz tem uma série de instrumentos processuais e, além desses instrumentos processuais, tem uma série de convênios que nós firmamos com diversos órgãos para investigar, por exemplo, se tem patrimônio imobiliário, cartório de imóveis, se tem veículos, os DETRANS, imposto de renda para ver a declaração de bens, sistema bancário, Sisbajude, são ferramentas tecnológicas que são utilizadas para garantir a efetividade da nossa decisão. E a efetividade, só para as pessoas que nos assistem compreenderem, é o cumprimento real da decisão. Ou seja, é sair do processo e ir para a vida, entregar à pessoa aquilo que foi seu direito reconhecido. Tá certo, ministro. E como a Justiça do Trabalho pode ajudar quem está devendo, quer pagar, mas está enfrentando uma dificuldade financeira, ministro? Veja, Luana, a Semana de Execução ela tem uma grande finalidade. Chamar a atenção no Brasil inteiro, e de fato ela reúne o nosso período do trabalho, os 24 tribunais, as quase 1.400 varas pelo Brasil afora, para a importância da execução. Diariamente, todos os juízes no Brasil atuam na execução. Então, a execução para nós não é algo estranho ao processo, ao contrário, é muito comum. Todos os dias se faz execução em cada uma das varas. Os tribunais julgam a cada dia processos de execução. Mas por que a semana? Exatamente para chamar a atenção
não somente do credor, daquela pessoa que tem a obrigação a receber, mas também do devedor, criar digamos assim, um foco de atenção especial para os processos, que são os processos mais demorados, a fase de execução geralmente é uma fase mais trabalhosa, para que eles compareçam à Justiça do Trabalho. Nós temos 2 grandes tipos de devedor. Aquele devedor que, enfim, por um insucesso na sua atividade profissional, empresarial, por alguma intercorrência, ele quer pagar, mas não consegue por alguma razão. Para estes devedores, a palavra é conciliação. E nesse ponto é importante assinalar que as varas disponibilizam pautas de audiência de conciliação. Os CEJUs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos, estão preparados para também tentar a conciliação dos processos na fase de execução. Ou seja, durante uma semana são priorizadas as audiências dos processos em fase de execução. Da mesma forma que os tribunais também priorizam a pauta de processos em execução. Isso é para um tipo de devedor, nesse caso, os devedores que querem resolver por meio da conciliação. Mas nós temos outro tipo de devedor, que é aquele devedor que não quer pagar, tem patrimônio, mas insiste em não cumprir a obrigação. E o nosso grande papel é fazer com que a decisão se torne real, efetiva, concreta. E hoje até as ferramentas mais sofisticadas de inteligência permitem cruzar dados para verificar, por exemplo, se não se está diante de uma situação que nós conhecemos no mundo, digamos, comum, como laranjas, pessoas que, na verdade, ostentam a condição de meros sócios e, na verdade, são os gestores das empresas, os reais proprietários delas. Outras vezes são pessoas que figuram como meros procuradores das empresas, não é nem sócios são, mas, na verdade, são sócios ocultos. Então, as ferramentas hoje de tecnologia, elas são muito eficientes para permitir que sejam cruzados dados de participação societária, de formação de grupo econômico, de cadastro de dados. Nós temos mais de 50 bancos de dados que nós acessamos por meio de ferramentas que cruzam esses dados para identificar se de fato há uma situação de lavagem de patrimônio, ocultação de capital, enfim, fraude à execução. Então, a tecnologia é uma grande aliada do juiz do trabalho na fase de execução e as ferramentas que nós disponibilizamos hoje são muito eficazes. Ministro, e como a gente disse no início da entrevista, o slogan desse ano é Processos são vidas, a justiça além dos números. Qual o tamanho da missão proposta por esse slogan? E como fazer a magistratura enxergar cada processo como uma vida que está em jogo? Veja, Luana, quando o juiz compreende a humanidade do processo, ele tem a seu dispor toda uma forma de ver o processo de maneira diferente. Então, eu diria que o slogan tem essa ideia de resgatar a humanidade do processo, que o processo não é apenas um dado no computador, um número que figura como identificação, mas, sobretudo, vidas humanas. E aí ele dá um empenho maior em dar a esse processo uma atenção maior, uma dedicação maior, porque quanto mais rápido dura o processo, melhor para o cidadão e para a justiça como um todo. Portanto, é um slogan que tem esse objetivo, resgatar o lado humano que existe em cada processo. Ministro, nós temos um dado interessante aqui agora. No ano passado, a Semana Nacional da Execução Trabalhista movimentou 2,8 bilhões de reais, uma quantia recorde. Quais ações o TST e os tribunais regionais promovem este ano para garantir mais uma vez aí o sucesso da mobilização? O ano passado nós alcançamos acumuladamente quase 15 bilhões de reais nas 12 realizações da semana, só nas semanas. Isso revela uma quantia expressiva que, veja, é dinheiro que circula na economia, porque você retira um dinheiro que estava parado ou por intermédio de um bem que será alienado e restitui a quem de direito e esse dinheiro circula na economia, porque as pessoas, a sua maior parte, são pessoas que dependem desse dinheiro para pagar dívidas, para comprar algum bem que, enfim, deseje. Não é um dinheiro que a pessoa, em regra, vai acumular. Ao contrário, a maioria das pessoas que nós lidamos são pequenos credores que, por isso mesmo, têm dívidas a quitar ou bens a consumir e, portanto, o dinheiro que vai circular na economia. Mas como fazer? Além das ferramentas que nós já dispomos, há algumas ações específicas que são programadas para a semana de execução. Várias delas. Primeira, a maratona de busca patrimonial, de pesquisa patrimonial. Ou seja, os tribunais se dedicam à investigação patrimonial dos grandes devedores e, em regra, se mobiliza a atuação de diversos juízes. São ferramentas que buscam identificar bens ocultos ou lavagem de dinheiro, como nós falamos na linguagem comum. Ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.
Tem os leilões nacionais, leilões de grande porte, se concentram nessa semana, leilões para permitir a expropriação, isto é, a venda de muitos bens e, com isso, claro, transformar esses bens em dinheiro. São maratonas voltadas para identificar patrimônio e vender bens. Temos as ações, como eu falei há pouco, de conciliações, os SEJUSCs, que são também aliados da semana de execução, se voltam para realizar audiências de conciliação, isto é, priorizar as pautas de conciliação para aqueles devedores a que me referi há pouco. 4, projeto garimpo, isto é, identificar credores que ainda não compareceram à justiça para receber dinheiro que está disponível para esses credores, porque muitas vezes os credores não sabem que o dinheiro existe, porque não foram localizados, mudaram de endereço, mudaram de estado. O trabalhador muitas vezes é nômade, trabalha em determinado lugar, termina a sua atividade, volta para o seu lugar de origem e às vezes perde contato com o advogado que mudou o telefone, mudou o endereço, ele próprio mudou de telefone, não avisa o seu advogado, porque na luta do cotidiano muitas vezes até esquece de fazer isso e fica o dinheiro parado lá na Justiça do Trabalho, guardado, é verdade, guardado, esperando esse credor. Então é o caminho inverso de buscar essas pessoas. Uma outra forma também de atuação nesse sentido, nessa semana, ou seja, em que se priorizam estas ações, é a movimentação de processos. Muitas vezes os processos estavam parados, esperando alguma iniciativa, o juiz, então, dá andamento a esses processos para, enfim, fazer com que eles cheguem na fase final. Como podem ver, são várias iniciativas nas quais, ou em relação às quais, a semana procura priorizar. Então, é chamar a atenção de servidores, de advogados, de partes, de juízes, para priorizarem naquela semana, em uma semana no ano, os processos de execução. A meta é ambiciosa, é sempre tentar ultrapassar do ano anterior, mas é o nosso objetivo. Se vamos alcançar, esperamos e sempre queremos mais. E, ministro, em relação às pessoas, como que essa semana atinge diretamente essas pessoas? Veja, Anderson, sua pergunta é muito interessante, porque para além dos números relativos a recursos, que são importantíssimos, são assim, bastante expressivos, nós não podemos deixar de observar que a semana também tem como alvo atender a maior quantidade possível de pessoas. Porque muitas vezes, apesar de não ser um valor expressivo, um processo que é resolvido, às vezes são resolvidos processos de centenas de pessoas, execuções coletivas, precatórios que são pagos. Então, quando nós falamos nos números da execução, nós não podemos centrar o nosso esforço apenas no tocante ao volume de recursos financeiros, mas também na quantidade de pessoas que são atendidas. E a cada ano, nós procuramos atender uma maior quantidade de pessoas possível. De que maneira? Priorizando, por exemplo, as execuções coletivas, reunindo processos em execuções coletivas. A reunião de processos é um instrumento muito importante para essa finalidade. Você pegar processos que têm grupos de pessoas, 15, 20, 100, 200, reunir todos, penhorar um bem que garanta a execução de todos esses processos, vender esse bem, alienar esse bem e quitar os processos com o valor que foi arrecadado. Ministro, todos os anos os tribunais regionais do trabalho são premiados em relação à atuação durante a semana da execução. Desde o ano passado, as varas também foram premiadas. Esse ano continua? Logo desde o início, nós passamos a premiar os tribunais, que são classificados de acordo com o porte, pequeno porte, médio porte, grande porte, primeiro, segundo e terceiro lugares. O ano passado, nós começamos a premiar as varas do Brasil inteiro. E concorre em igualdade de condições também, de acordo com o porte da respectiva vara. Tem uma categoria, de acordo com a quantidade de processo, estão em primeiro, segundo e terceiro lugares. Foi muito interessante, porque tivemos varas do interior da Amazônia que ganhou o primeiro lugar. Então, é todo um conjunto de dados que são mapeados e garantem a aferição do desempenho da vara na semana de execução. E, às vezes, o tribunal ganha primeiro lugar, mas a vara que ganha primeiro lugar é de outro tribunal, ou seja, aqui nós chamamos a competição do bem, que é a competição de fazer o melhor na semana. E qual é o prêmio que o juiz recebe? Claro, não podemos premiar em dinheiro, não temos condição para isso, mas ele vem a Brasília com diárias e passagens pagas pelo tribunal, numa sessão do Conselho e do Colégio de Presidentes e Corregedores, e recebe perante os presidentes de tribunais, corregedores do Brasil inteiro, presidentes, vice-presidentes e corregedores, das mãos do presidente do tribunal, ministro Hélio Bentes, a premiação respectiva. Então, desde o ano passado, essa premiação causou uma repercussão muito positiva. Então, este ano, portanto, participem, colegas juízes e diretores, para ganharem, enfim, esperamos encontrá-los aqui o ano que vem, para receber a premiação, que é sempre no início do ano subsequente. Tá
Tá certo, ministro. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no Revista TST. É um prazer estarmos juntos. E você, querido devedor, compareça às varas do trabalho. Você que tem um processo na Justiça do Trabalho, procure a vara, fale com o seu advogado, procure, enfim, tentar resolver, porque há sempre uma forma de tentar resolver para quem quer, enfim, terminar a sua pendência de um processo judicial. Um abraço a todos. Muito obrigado, ministro. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!